Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 3 de outubro de 2024, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Como de costume, a gente vai estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, família, ministério, chamado, sem confiar na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da meditação dessa palavra. Se o Senhor possa estar indo de encontro, se o Senhor possa estar cuidando, se o Senhor possa estar sustentando, fortalecendo, guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está em João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. E diz bem assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Olha, isso é muito forte, né? Para que todo que aquele nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos voltar aqui. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E aí, diz aqui no 15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Então é isso, né? Meu Deus, meu Pai, essa palavra que você colocou no meu coração nessa tarde, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Como fala esse canal João 3:30, que o Senhor cresça, né? E que eu diminua sempre. Amém. Quem nos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Então, a gente vê que Jesus tem encontro com quem? Com Nicodemos. Daí Nicodemos, ele é um
um fariseu, tá? E a gente sabe que os fariseus, eles sempre queriam pegar Jesus, tá bom? Mas Nicodemos, por ele ser um fariseu, uma autoridade entre os judeus, aí diz assim, no 2, e ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo e Deus não estiver com ele. Igreja, então assim, ele sendo fariseu, tá? E uma autoridade entre os judeus, provavelmente, assim, a palavra não dá embasamento, mas provavelmente ele não queria ser visto falando com Jesus, porque os fariseus, tá? E os judeus perseguiam Jesus. Mas ele conseguiu entender que Jesus fazia coisas miraculosas e era diferente, que ele era o Messias. Então, ele conseguiu enxergar aquilo que os outros não conseguiam enxergar. Então, a gente vê que quando ele vai à noite, provavelmente ele queria ter uma conversa prolongada com Jesus, ele queria tirar suas dúvidas, ele queria ouvir, queria falar, não sei, mas eu sei que ele queria ficar a sós com Jesus. Por isso, e também provavelmente para que os demais, né, não persiga, né, por ele ter ido falar com Jesus, por ser uma autoridade, né? Então estaria botando, vamos dizer assim, em dúvida aquilo que os fariseus e os judeus acreditavam. Em respeito, né, e diz assim, então a gente vê que ele não queria ser visto. Aí diz assim quando Jesus responde para ele, né? Porque ele diz assim, é tão bonito que Nicodemos fala, ele faz assim, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele consegue reconhecer, isso é tremendo, igreja. Sabe, a pessoa reconhecer o reino de Deus, e diz assim no 3, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, né? Como assim? Alguém pode nascer de novo, né? Sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe, é óbvio, né? Então, só que ele estava pensando que era algo carnal, Jesus estava falando de algo espiritual, né? A gente nasce de novo, mas o quê? Não da carne, tá? Mas uma nova criatura em Cristo. Então, porque o reino de Deus, a gente tem que nascer da água e do Espírito, tá bom? A gente tem que nascer, é necessário. E a gente tem uma purificação, algo interior, de dentro para fora, né? Porque a água, ela corresponde ao quê? Ao batismo, né? O batismo de João, e depois tem ali a gente vê que é um novo nascimento em Cristo, né? Então é necessário. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então vocês têm que se batizar, tá bom? Tem que ter essa conversão, tem que ter esse batismo. Não tem como não nascer de novo, tá? Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então assim, Jesus está falando, não se surpreenda, porque assim, o nosso nascimento é um nascimento natural, mas tem um nascimento do céu, né? Algo espiritual. E ele diz assim, me chama muita atenção, eu gosto muito dessa parte, né? Eu já preguei muito sobre essa parte, essa fala que diz assim. No 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasçam de novo. No 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eita, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E disse Jesus, você é mestre. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho, né? Jesus está falando e eles não aceitam o testemunho de Jesus. É algo que confronta, né? Porque nascer de novo é um confronto. Porque o Espírito Santo de Deus é soberano. E ele opera segundo a sua vontade, não a minha vontade, né? E não a sua. É segundo a vontade dele, tá bom? Então, para nascer de novo, tem que renunciar a muita coisa, né? Por isso que Jesus disse, se você é mestre em Israel e não entende essas coisas, ele conhecia a palavra, então ele era mestre, ele ensinava. Mas, realmente, ele não ensinava
o reino de Deus é diferente, né? Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos, testemunhando o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais, né? Como assim? Se eu falar do céu, se vocês não estão crendo. Olha, ó Jesus, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais, né? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem sabe que a serpente no deserto, quando as pessoas, foi na parte que o povo, ai gente, fez um bezerro de ouro e ali adoraram, né? E aí vieram serpente, morderam eles, eles tinham que levantar uma serpente para eles olharem, né? Quando eles olharam para aquela serpente, eles eram curados, né? Por isso, quando a gente vê no médico, o símbolo da medicina é uma cobra, né? Essa serpente aí, tá? É a serpente. Depois, na serpente, eles adoram essa serpente, Natuza, faz uma embolação que o que Deus havia feito para uma coisa, eles diziam para outra. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna, tá? Então, para a gente ter a vida eterna, a gente tem que crer em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, assim, Jesus, ele veio, né? E o povo amou mais quem? As trevas. Porque Jesus, ele confronta, Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus é salvação, né? Então, quando Deus, né, deu a vida eterna através de seu Filho amado Jesus, nem todos querem, nem todos quiseram, entendeu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma grande verdade, porque o plano de Deus, ele é perfeito, que é o plano da salvação, tá? Mas nem todo mundo da terra vai ser salvo, porque nem todo mundo quer. Eles amam mais as trevas, a mentira, o engano, a prostituição, o roubo, tá bom? Agora, quando nós passamos a ser crentes, passamos a ser cristãos, passamos a ser chamados filhos de Deus, né? É algo comparável, algo maravilhoso, né? Então, para crer, né? Aí Jesus diz assim, quem crê, no 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito. Então, se você não crê, está condenado à morte eterna, tá? Tanto tem a vida eterna como a morte eterna. Aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não têm a morte eterna. Não tem muito o que fazer, né? Então, a gente não tem muita opção, de verdade. É crer em Jesus e viver em Jesus, porque é o melhor caminho. Igreja, as lutas, olha, nós não estamos livres de problemas e dificuldades. Por que, igreja? Tem hora que eu falo assim, meu Deus, que prova é essa? Tem hora que parece que é interminável, mas temos que crer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outra, tá? E é fácil? Não, não é fácil, igreja. Não é fácil. Parece que tá tudo contrário. Vem de todo o contrário. Mas a gente tem que crer, porque Jesus, a palavra é verdade. Jesus é a vida, Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é tudo. Tá bom? Ele diz assim, esse é o julgamento. A luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, a escolha do homem é amar mais as trevas, tá bom? O homem escolheu amar as trevas. O que a gente vai fazer? Se o homem escolheu amar mais as trevas, né? Se ele quer amar as trevas, o que a gente pode fazer? Deus, ele não vai tirar a escolha, tá? Se o homem quer amar mais as trevas, então ele ame mais as trevas. Então, eles amaram mais as trevas do que a luz. A gente precisa marcar isso. Então, a gente vê que as coisas de Deus é assim, né? Vamos ler de novo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito. Quantas pessoas não crê, né? Vamos só voltar um pouquinho aqui no 15. Aí diz assim, ó,
no 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna. Então, para a gente ter a salvação, é necessário crer em Jesus. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você tem a vida eterna com Cristo, ou você tem a perdição eterna, né, com Satanás, quando foi inaugurado o inferno. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tá? Olha, eu gosto muito de pregar sobre isso, que eu sempre falo, né? Porque é tremenda essa palavra de Jesus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por mim. Então Jesus ele veio para nos salvar, não para nos condenar, né? Mas quantas pessoas rejeitam a salvação, né? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, né? Então, se você tem uma vida de luz, uma vida limpa, uma vida pura, né? Tudo que a gente fazer é para quê? É por intermédio de Deus, para que vejam a luz que é em mim, que é em você, tá? Você vê, igreja, as pessoas que mentem, que estão na corrupção, na mentira, no engano, na prostituição, na pedofilia, no adultério, tudo isso é obra das trevas, igreja. Essa pessoa, ela não nasceu de novo. Se uma pessoa tá na igreja, ela tá perseguindo, tá mentindo, tá caluniando, tá tentando cargo, passa por cima do outro, ela não está na luz. Ela não nasceu de novo, né? Porque quem nasce de novo não tem essas práticas. Essas práticas é dos filhos das trevas. Então, nós temos que nos examinar sempre. Se você estiver fazendo esse tipo de coisa, mentira, na corrupção, no engano, no adultério, você não nasceu de novo, né? E a corrupção, as coisas do mundo fazem com que a gente esquece de ser nova criatura em Cristo. E não podemos deixar, nós temos que ser nova criatura em Cristo sempre, porque a luz aborrece as trevas. Vamos continuar. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. É tremenda essa passagem, tá? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com ele, batizando. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Então, João Batista estava batizando, né? E Jesus também estava por aqueles lados. Aí diz assim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso, tá? Então, vamos lá. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e uns certos judeus a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo. Então, o que acontece? Os discípulos de João simplesmente ficaram com inveja, né? Que Jesus estava fazendo. Igreja, João Batista era um homem que ele sabia o lugar dele, ele sabia que ele veio para endireitar as veredas, para endireitar o caminho. Ele não veio para ocupar o lugar de Jesus, ele nunca quis, ele, né? Ele sempre, no entanto que o nome desse canal é tirado daqui, tá? Desse capítulo aqui. João, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Então, ele batizava. E os discípulos também realizavam o batismo. Só que eles ficaram com ciúme dos discípulos de Jesus. É muito interessante isso. A inveja, né? É algo que se você deixar... Nossa, mas eu tô fazendo, o fulano tá fazendo. Não, eu tenho que aparecer mais. Por quê? O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é para se aparecer. Jesus, ele nos ensina que o menor é o maior no reino de Deus. Quando a gente é menor aqui, a gente é maior no céu. E aí acontece essa discussão, tá? E é muito interessante porque... demonstra que eles não tinham nascido de novo. Eles eram batizados da água, mas não eram nascidos do Espírito, porque se eles fossem nascidos do Espírito, eles não estavam com essa contenda, né? E aí, diz assim, diz aqui, e eles se dirigiram a João no 26, eles disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Como assim? Né? Ele também está batizando. Vamos lá no 27. Detalhe, tá? É porque os discípulos de João Batista viu que Jesus também fazia, né? E que os seus discípulos amavam o mestre. Mas eles sentiram inveja, né? Do sucesso de Jesus. Eles estavam com inveja. Porque a gente viu um pouquinho antes aqui que o povo ia lá, né?
para ver Jesus. Então, eles tinham inveja. Tipo assim, a concorrência, no 27. A isso, João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante dele. João falou assim, eu não sou o Cristo, né? Eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Mas como assim? Vocês estão discutindo? Vocês estão brigando por quê? Né? E aí, João, ele chega no 29, e ele diz assim, a noiva pertence ao noivo. Um amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Ei! João diz assim, tipo assim, ó, eu não tenho inveja de Jesus, tá? Não somos concorrentes. Eu sou aquele que veio endireitar, já foi dito de mim no Velho Testamento. Então eu sei o meu lugar. Então é a hora dele. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Porque nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, né? Então ele sabia. João, ele não fermentou, não, tá? Então, o noivo era a pessoa mais importante. O amigo do noivo, não. João, ele não queria se aparecer. De maneira nenhuma, tá bom? Então, João e Jesus, eles não tinham inveja um do outro, porque cada um sabia para que Deus o havia enviado. Cada um sabia o seu papel, tá? Então não tinha inveja. Ô, Charamanda Sudekomanai. E é muito lindo que ele diz assim, no 29, a noiva pertence ao noivo, um amigo que presta serviço ao noivo é o que atende e o ouve. Então, ele era o amigo do noivo, ok? Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. Então, tinha que ter uma alegria, tá? Então, aí é onde entra o nome desse canal, que é tirado daqui, no 30. João 3,30 diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o nome desse canal é João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque João, ele foi preparar o caminho de Jesus, tá? E ele era subordinado a Jesus, então ele sabia que era a igreja. Esse canal aqui não é meu, esse canal é de Jesus. Eu estou aqui simplesmente para passar a palavra do Senhor e não é fácil, igreja. Igreja não é fácil. Sabe? Tem hora que fala assim, Senhor, tem tido lutas terríveis para mim estar pregando, para mim estar fazendo esse canal. Eu falo, Senhor, me perdoa. Porque o Senhor me incumbiu de acordar às 5h30 da manhã, eu não tenho conseguido, né? Mas eu tenho tentado. E não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. E diz assim, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Quem é que vem do céu? Jesus. Jesus está acima de tudo e todos, igreja. Jesus, ele é tudo em todos. Então, ele está acima de todos, de tudo, tá? Jesus, ele não pertence à terra. Então, ele não fala das coisas da terra. Ele está acima de todos, ele está no céu, né? E aí, João, ele vem no 32 e diz assim, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. O povo não aceita o testemunho de Jesus. Por quê? Porque a luz confronta as trevas. Toda vez, igreja, que a gente for fazer a diferença, a gente é perseguido, a gente é caluniado, né? Porque a luz, ela não tem comunhão com as trevas. A luz é diferente, tá bom? E não é fácil. Não é fácil. E diz assim, aquele que vem do alto, né? É Jesus. Jesus não é daqui, é do céu. Então, Jesus, ele é diferente. Então, só conhece Jesus quem nasce de novo. Quem não nasce de novo não conhece, não adianta. Então, assim, a gente vê aqui também que, assim, ó, ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. As pessoas não aceitavam o testemunho de Jesus porque confrontava. Jesus confronta com pecado, tá bom? Jesus, ele não aceita mentira, o engano. Jesus, ele não aceitava os ensinos errados, os ensinos errôneos, os cambistas, os enganos, roubo. Jesus é luz, né? É totalmente diferente. Né? Então, no 33, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Então, se você aceitou Jesus, você confirma que Deus é verdadeiro. Então, você não vai fazer as obras da trevas, você não vai praticar aquilo que não pertence a Deus. Você vai sair, né, da sujeira, da imundície. No 34 diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Se Deus enviou, é pra gente falar o quê? Do amor, da palavra, da grandeza de Deus, da pureza, tá bom?
Verso 35. O pai ama o filho e entregou em suas mãos. Olha que coisa forte. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Tudo está na mão de Jesus. Então, a gente vê que tem partes na palavra que a gente estuda e se diz assim, Jesus se revela a quem ele quer. Para quem ele quer, né? Então é isso, o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Então tudo está na mão de Jesus aqui na terra, né? Quando ele estava aqui. A gente sabe que no mundo jaz o maligno, né? Mas tem um Deus que cuida de mim, que cuida de você, um Deus que é verdadeiro, tá bom? E Jesus, ele não se limitou para vir comigo e com você, né? Por amor, né? E o Espírito é dado sem limite como Jesus. Jesus, ele não se limitou, ele deu por mim e por você. Então, da mesma maneira, Deus, tá? O Espírito Santo de Deus não tem limite para aqueles que buscam. Então, é tremendo, assim, as coisas do Senhor. Ela é maravilhosa. Detalhe, né? Cristo, então, ele dá o Espírito sem limite para os crentes. Quanto mais a gente busca, mais Deus nos enche. Não é fácil, igreja. Jesus amado. Porque quanto mais perto a gente está de Deus, mais longe a gente fica desse mundo nojento, pecaminoso, horrendo. Estamos em semana de eleição e a coisa é terrível, sabe? A gente fica vendo os crentes brigando, reclamando. Gente, pelo amor de Deus. A palavra acabou de falar para mim e para você. O homem não recebe nada se do alto não lhe for enviado, né? Então, olha, igreja, nem entrar em detalhes. E vamos no 36 para a gente terminar. Assim, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a ira, né? É a morte eterna, igreja. Para quem está em Cristo, que morre, é a vida eterna. Para aqueles que não, é a morte eterna. A gente sabe que o inferno ele não foi inaugurado ainda. Então, quando a pessoa morre, ele fica lá no Hades, sofrendo, tá? Porque o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Então, ainda não foi inaugurado. E aí, e a gente, quando morre, a gente vai lá, rico e Lázaro, né? A gente vai pros braços de Abraão. Então, o seio de Abraão. Então, assim, é algo diferente, é um descanso, é uma alegria, uma paz, é um gozo. Pode sofrer, como diz Lázaro. Lázaro era cheio de chagas, era mendigo, era sujo, era pobre. O rico era rico, né? Viveu os bens dessa terra. Sabe, igreja, tem hora que eu falo com Deus, Senhor, me ajuda, me dê força, porque, igreja, tem hora que não é fácil, né? Tem hora que a gente tá igual o Salmo de Asaf, 73, né? Oh, meu Deus, tô vendo o ímpio, a grama verdinha e a minha seca. Mas se eu falar pra mim e pra você nessa tarde, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Então que o Senhor venha ter misericórdia de mim e de você nessa tarde. Sabe? Que Deus ele venha nos sustentar, nos fortalecer, nos capacitar cada dia mais. Sabe, igreja? Porque tem hora que não é fácil. As lutas não são fáceis. Mas, né? Que Deus venha nos fortalecer. É o que eu te peço nessa tarde, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quer falar, o Senhor possa falar melhor aos vossos corações. Fica na paz.